Olá! Muito se fala nos impactos causados pela pandemia em nossa saúde mental. E o que dizer sobre os efeitos em nosso corpo, principalmente no desafio de manter uma rotina que inclui a prática de exercícios físicos. Não está sendo fácil, nem mesmo para os atletas profissionais. É o que revela uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Antes das restrições, 4% dos atletas se diziam para baixo ou deprimidos. O número salta para 22% durante o isolamento. Relatos de ansiedade também dispararam, de 5% para 28%. Afinal, como se reconectar com hábitos e atividades que fazem bem à nossa saúde? Olá! Eu e as minhas colegas Lia Bock, Débora Freitas e Elisa Vec te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O nosso convidado de hoje é um preparador físico que já ajudou muita gente a ficar de bem com o próprio corpo, ou pelo menos tentar, né? De anônimos a celebridades, como o jogador Ronaldo Fenômeno, no currículo dele consta também um desafio, eu diria, surpreendente, o de colocar uma cidade inteira na rota da vida saudável, numa época em que muita gente quer e precisa fazer as pazes com o próprio corpo. Eu recebo no CNN Nosso Mundo Márcio Atala. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Márcio. Obrigado, Luciana. Obrigado a todas as meninas. É um Obrigada. prazer ter um espaço desse, de tão alto nível, para a gente discutir estilo de vida e saúde. Teremos 1 hora pela frente, vai ser Muitas bom. coisas. Pois Boa. é. E aí eu já queria começar falando desse momento em que a gente vive de isolamento, né? Muita gente ficou em casa nesse tempo, só que é um momento em que a gente tem reabertura, isolamento. Reabertura, isolamento é o que está acontecendo na Europa nesse momento. Muita gente diz que essa fase é um acelerador do futuro, já que as crianças estão fazendo trabalho remoto, estão estudando de forma remota, muita gente está de home office. Aí eu te pergunto, esse futuro não parece tão bom com as pessoas em casa para o corpo, propriamente dito. Como vocês já estão analisando essas mudanças num futuro próximo? A gente pode dizer, já que vacina, nada até o momento. Bom, aí a gente tem que fazer uma grande reflexão, né? A tecnologia veio, está sendo incorporada, está sendo acelerada, como você bem disse, e isso tem alterado hábitos importantes na vida da população e tem levado a um estilo de vida pior. O que é um estilo de vida pior? Não é uma coisa que eu determine ou você vai determinar. É o que o nosso corpo é geneticamente programado para funcionar bem. Então, acho que a gente tem que partir daqui, né? O nosso corpo precisa do movimento, isso é fato, porque durante centenas de milhares de anos só sobreviveu quem fez movimento. Então, geneticamente, meu corpo responde bem com o movimento. Não tem movimento, ele paga um preço muito caro para funcionar. Eu costumo fazer uma comparação igual ao carro. Carro você tira zero da concessionária, você vai de estrada de terra, você maltrata, põe gasolina adulterada, nos 10 mil primeiros quilômetros está tudo certo. Dali a pouco você começa a sentir. Então, o que acontece? Quando você não dá o que o seu corpo precisa, e movimento é essencial geneticamente para o controle de pressão, glicemia, uma série de funções, o que acontece? No primeiro momento, nada. Daqui a pouco começam as doenças crônicas. Então, quando você fala dessa mudança de comportamento, a gente está falando em deixar de dar para o nosso corpo uma coisa fundamental para ele funcionar bem. Já diria Darwin há muito tempo, quem se adapta melhor a essas situações sobrevive com melhor qualidade. Eu acho que toda mudança ela tem um lado bom e um ruim. No começo, quando a gente tem acesso a alguma coisa que a gente não tinha, a gente tende a usar em excesso. E aí, ou com algum tipo de regulamentação, ou com a gente aprendendo, a gente vai ter que equilibrar essa balança. Então, você sai de um ponto que você usava menos, você vai para um extremo e você vai ter que encontrar esse balanço. Porque o que vem acontecendo em relação à saúde, a gente não tem nem ideia do que vai ser. Porque, imagina só, qual é a população mais vulnerável? Acima de 60, com doenças crônicas, que é diabetes e hipertensão. Muito bem. A partir dos 60 anos, a perda de massa muscular
ela é muito acentuada. Como que você ganha massa muscular? Tem que dar o estímulo físico. Você está confinado, você não está fazendo movimento. A atividade física, o movimento, ele é fundamental no controle da pressão e da glicemia. Essa população vulnerável, quando terminarmos essa situação de pandemia, ela vai apresentar um número muito grande, né, de doenças descontroladas, quedas, fraturas, pouca autonomia. E aí vem a pergunta, quem paga a conta? Por que o estilo de vida é importante? Porque é o único jeito da gente fechar essa conta. Pois é, e aí eu te perguntei logo no início o tempo, porque a gente está nessa reabertura, isolamento, reabertura, isolamento. Se demorar muito, o impacto vai piorando. Cada vez pior. Cada vez pior. Não começamos com uma boa notícia, né? Não. Você pega dados de um aplicativo americano, um desses smartwatches, o Fitbit, que pegou 5 países ao redor do mundo para ver o que aconteceu com o movimento. Um desses países era o Brasil. Em média, 20% menos de movimento. Então, é preocupante. Mas, assim, a gente se adapta a tudo. O importante, eu acho que é a pergunta. Todo mundo sabe que é importante. Como que a gente consegue ter uma comunicação eficiente, ter uma política de saúde pública eficiente que mude isso? Todos os profissionais de saúde, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humildes e entender que o que a gente está comunicando não está funcionando. Porque se nos últimos 20 anos o Brasil sai de menos de 30% da população com sobrepeso e passa de 60%, vamos combinar que a gente não está sendo eficiente. E isso não é uma exclusividade do Brasil. E falando sobre os efeitos que a falta do exercício também traz para a nossa saúde mental. Porque eu até costumo dizer que quando alguém quebra o braço, você está vendo que o braço está machucado. Quando alguém machuca a perna e coloca uma tala ou tende a andar com uma muleta, está todo mundo vendo. Mas quando algo não vai bem na cabeça, ninguém vê. E existe uma tendência tremenda da gente estou generalizando, desmerecer um pouquinho a saúde mental do outro. A Luciana abriu o programa falando que atletas profissionais, de acordo com uma pesquisa dos Estados Unidos, apresentaram um número enorme de ansiedade e de depressão. Se quem é atleta profissional e já vive disso apresenta depressão e ansiedade, o que resta para quem não é atleta e muitas vezes não tem acesso a esse hábito e acaba sofrendo mentalmente muito mais? Adorei sua pergunta, porque uma das minhas leituras preferidas, que eu gosto sempre de indicar, é um livro de um neurocientista de Harvard, que é Corpo Ativo, Mente Desperta. Quando a gente fala do benefício da atividade física, o normal é a gente falar isso, doenças crônicas, autonomia, massa muscular. Mas aquilo que aparece no exame de sangue, né? Isso, os marcados, perfeito. Agora, esse autor ele tem uma frase que eu gosto muito, que se ele tivesse que escolher só um órgão no corpo humano que fosse o mais beneficiado com o movimento, esse seria o cérebro. E aí a gente divide saúde emocional e cognitiva, né? Então, vamos falar da mente dividindo essas duas coisas. Quando você faz atividade física, numa única sessão, então fiz hoje, né? A pessoa não está acostumada a fazer, ela fez hoje. Ela já colhe benefício, o estado de alerta dela melhora, o estado de concentração dela melhora e ela tende a ter uma noite de sono mais profunda, com sono mais reparador. Uma única sessão. Quando você mantém isso por mais de 3 meses, você melhora a sua memória, você melhora a sua aprendizagem, quer dizer, a sua cognição melhora. Se você tem isso ao longo da sua vida, você consegue diminuir a curva de perda de cognição, que é fato com a idade, e você previne muitas doenças da mente, como o Alzheimer, por exemplo. Então, falando isso do benefício cognitivo. Então, se você quer produzir mais no trabalho, se você quer aprender mais, ter uma memória melhor, ser menos irritado, a atividade física ela é fundamental. Se você fala da sua saúde emocional, aí você tem, trabalhos muito robustos falando em relação à ansiedade e depressão. Tirando medicação, que tem casos que vão precisar, obviamente, da medicação, o tratamento coadjuvante mais importante é a atividade física, porque atua no sistema nervoso central. Esse autor ele até defende muitas vezes a retirada do remédio, mas acho que isso é com o médico, tá? O ponto é, se a gente parar para pensar e ver que a atividade física é tão importante para o nosso bem-estar emocional e cognitivo, talvez a gente desse outro tipo de importância. E aí você falou dos atletas profissionais. Pô, se o cara que vive disso, que tem o hábito, que está acostumado, ele tem o hábito, ele sofre com a diminuição, você já imaginou uma pessoa que é mais sedentária? Uma pessoa... eu gosto muito desse tema, porque
Em 2003, nos Estados Unidos, um neurocientista e um professor de educação física criaram a hora zero numa escola em Chicago. O que era a hora zero? Antes de começar a aula, as crianças todas iam correr uma milha. Uma milha, 1.600 metros. Então, as crianças chegavam de 15 a 20 minutos antes da aula e cada uma no seu ritmo corria e aula normal. Eles não iam medir taxa de obesidade, nada disso nessa escola. Eles iam medir desempenho em matemática e estudos sociais. Melhorou. Ótimo. Melhorou? Eles descolaram essa escola americana de todas as outras nos testes mundiais. Os Estados Unidos ficaram em 24º e 26º. 3 anos depois, os Estados Unidos manteve essa posição. A escola estava em 1º e 4º. Isso deu base para a Finlândia mudar todo o sistema de educação. E desde 2010, o sistema de educação na Finlândia, que é um dos mais premiados, ele é totalmente baseado no movimento. E não é pensando em tirar a criança do sedentarismo, é pensando na sua saúde mental. E aí, pensando que a gente tem essas evidências todas, né? Que é muito importante se mexer, que é muito importante estar ativo, fazer exercício. Será que isso não devia ser um assunto de saúde pública? Eu fico pensando, por que os nossos governos investem tão pouco nisso, se isso representa tanto? Assim, o que falta para a gente ter política pública mesmo que lide nesse assunto? Essa pergunta é o meu sonho de consumo. A gente está no meio de uma eleição, alguém está perguntando sobre isso? Você viu algum candidato falando sobre isso? Você não vê, né? Só com política pública você vai mudar um cenário grande desse. Não sou eu individualmente fazendo uma intervenção em Jaguariúna. Foi o primeiro artigo científico em nível mundial que mostrou que você muda a curva de gastos e o estilo de vida da população, né? Mas isso é um município de 52 mil habitantes. Isso tem que ser uma política de saúde pública. Se vai chegar a hora, vai. Por que vai chegar a hora? Porque vai ter uma hora que você não vai ter de onde tirar o dinheiro para financiar a saúde. Então, você pega os Estados Unidos, que gasta 18% do PIB em saúde, o Brasil gasta um pouco menos de 10%, você tem o seguinte, nos últimos 3 anos, diminuição discreta, mas diminuição na expectativa de vida. Então, por mais que se gaste, que se ofereça uma saúde ali, você não consegue manter a qualidade e você começa a ter problemas. Então, você tem que repensar. Então, vai chegar esse momento. Por que não se faz hoje? É só uma opinião, não dá voto, né? Se eu construir uma unidade básica de saúde do lado da sua casa, todo mundo vai ver, eu sou responsável por aquilo, eu tenho um nome ali. Eu promover educação, saúde pública, fazer com que a pessoa se movimente mais, talvez não seja a maneira mais fácil de você ganhar voto. E o resultado ele é um pouquinho mais lento, né? Isso tem que ser um trabalho contínuo, independente de governo. Uhum. Eu gosto, nessa viagem que eu fiz, acho que tem alguns exemplos que a gente poderia seguir. Conta pra gente, isso que eu ia perguntar, assim, o que seriam essas políticas, assim, pra gente ter ideia? Eu vou te falar de Jaguariúna. Eu estudei muito antes de planejar isso e sempre acreditei num tripé. Educação, então você dá muita informação sobre isso, a população entende a situação, uma formação. E outra coisa, a informação tem que ser fácil. Eu tenho que cocriar essa informação com aquela comunidade. Eu não posso chegar numa comunidade carente falando, você vai comer isso. Eu preciso entender a realidade. Quem entende aquilo? Aqueles líderes comunitários. Constrói com eles e comunica. A educação ela é fundamental. E aí a tecnologia ajuda você hoje a disseminar essa informação. Você tem um segundo pilar que é muito importante, que é o meio ambiente. E aí vem o exemplo que eu gosto, que é o de Copenhague. Hoje, você olha Copenhague e fala, 80% das pessoas andam de bicicleta. Foi do dia para a noite? Não foi. Eu entrevistei o prefeito, que começou a criar isso, a popularizar mais isso há 30 anos, 40 anos, e ele explica como foi feito. Então, você começa numa periferia, você educa, você dá estrutura, você premia, funcionou, você liga com a do lado, até você atingir o centro. Ou seja, a longo prazo. Isso. O que aconteceu aqui em São Paulo? Foi meio à força. É ruim? Não é, mas não foi planejado. Não foi estruturado para ir crescendo aos poucos. O que aconteceu? Uma antipatia de muitas pessoas. É perigoso em muitos lugares. Então, você não... E aí vem um governo, não dá sequência, não melhora aquilo que foi começado. Então, o meio ambiente é fundamental. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você mora no 8º andar. Acabou a luz. Você vai subir como? Escadas. Então, mudanças de meio ambiente pequenas que promovam o movimento são fundamentais.
No documentário, o prefeito fala que ele viu que para cada quilômetro pedalado ele economiza mais de $1 em saúde pública. Então, faz diferença. O documentário Vida e Movimento, né, que você Isso. produziu entre 2018 e Isso. 2019. Acho que um grande desafio é criar essa consciência nas pessoas da necessidade do movimento e que a gente tem condição de fazer isso no nosso dia a dia. Você citou aí exemplos da escada, tem esse Da exemplo bicicleta. da bicicleta, Copenhague. Eu me lembro que tinha o exemplo das crianças na escola, na Finlândia, que elas sentavam numa bola. Exato. Então, quer dizer, tem várias formas de se fazer isso, tem uma né? forma. Então, não depende só da política pública, quer dizer, obviamente que a política pública é de extrema importância, mas para a gente não ficar esperando só pela política Exatamente. pública, como é que a gente pode ajudar as pessoas a criarem consciência sobre essa movimentação do corpo nas ações do dia a dia, no Muito cotidiano? legal isso. E só para completar o tripé, você tem a premiação. E a Coreia é um exemplo muito bem acabado de premiação. Então, as pessoas que se engajam nos programas de qualidade de vida pagam menos do serviço de saúde, dos planos de saúde. Isso funciona. Agora, em Singapura, o governo está dando um smartwatch para toda a população e se ao final do ano você atingir o nível de movimento, você ganha dinheiro. Então, Fica a dica. fica a dica. Agora, eu concordo com você. É impossível você ficar esperando, principalmente no nosso país, que tem 1000 necessidades. E é o que eu falo, você não vai ter um dinheiro novo para investir nisso, né? Então, você vai ter que ser original para fazer esse tipo de programa. Aí você tem que criar consciência nas pessoas. Na minha opinião, quando você chega e fala, vocês precisam se movimentar, o que vocês vão entender? Preciso ir para uma academia, preciso ir num parque, preciso correr. Mas espera aí. As pessoas sempre vão dizer que não tem tempo. Isso. Esse é o básico, Esse a primeira é o básico. resposta. Agora vamos pensar uma coisa. Década de 80. 1989. O Brasil tinha 13,9% só da população acima do peso. E tinha menos de 2% da população em academia. Hoje eu tenho quase 8% da população em academia. E tenho 60% da população acima do peso. Academia engorda? Não engorda. Uma pessoa no final da década de 80 dava 10 mil passos. Hoje dá 2.500. Então, eu acredito que você... Imagina, eu fiz uma intervenção em Itaquera, nas regiões mais vulneráveis de São Paulo. Chegar lá para uma pessoa que acorda às 4h30 da manhã, volta às 8h30 para casa, que tem várias pessoas num espaço muito reduzido, fala, olha, você precisa de um parque? Ele fala, não tem luz aqui. Acumular movimento ao longo do dia. Você tem que fazer a coisa ser muito simples. E aí a gente volta naquela pergunta, como eu faço para mudar um hábito? Um hábito se constrói com a repetição da tarefa. Ninguém sai do maternal e vira um médico da noite para o dia. Ninguém vai sair do sedentarismo e obesidade e virar um atleta amador, virar um frequentador de academia. Eu não sei se vocês gostam de academia, mas uma pessoa que não gosta de academia, que está acima do peso, vocês acham que ela se sente confortável naquele ambiente? Não. Talvez Até não. porque, primeiro, que é um ambiente cheio de espelhos e cheio de outras pessoas que muitas vezes já estão há anos ali naquele ambiente e aí acabaram conquistando, cada um com seu objetivo, mas acabaram conquistando um objetivo diferente de quem está começando. Porque é dureza esperar o tempo, né? Até atingir essa meta. Por isso que eu falo que tem assim, quer sair do sedentarismo, o que você consegue incorporar no seu dia, muito simples, que você repita por 90 dias. Subir os 3 andares de escada da sua casa, é acumular um pouco mais de passos, é você ficar 2 horas mais tempo em pé ao longo do dia do que sentado. Porque à medida que você for fazendo isso, seu corpo se habitua. Levantamento de filho vale? Vale muito. Eu tenho alguns exemplos, vários, de pessoas que começam subindo escadas. E aí vai, porque o difícil é criar o hábito. Criando o hábito, se você repete aquela tarefa, seu corpo se condiciona, aquilo fica fácil. Nessa intervenção em Itaquera, eu fiz uma palestra, eu lembro que foi num call center, tinham quase 4.000 pessoas. E falando, aí passou. Aí 6 meses depois, veio uma menina, falou, perdi 19 quilos. Eu falei, não, mentira. O que você fez? Não, você imagina. Aí ela falou, foi um tapa na cara aquela história que você me contou de um amigo seu que começou com escadas. Olha, ela tinha um celular muito simples. Ela teve que baixar um aplicativo de contar passos e ela viu que dava menos de 3.000 passos. E aí ela falou, comecei com um ponto antes, comecei a fazer mais movimento aqui no meu trabalho,
a na hora do almoço caminhar 5 minutos, tudo para chegar em 10 mil passos. Ela falou, hoje, regularmente, eu dou 15 mil passos. Não entrou em academia, não teve que reservar um tempo para isso. Muitas vezes, você perde mais tempo num transporte público do que caminhando um ponto a mais. Então, assim, a decisão individual passa por uma autoavaliação do que é possível ser feito. Isso que é importante. Porque sem repetição você não cria tarefa e não tem benefício. Márcio, eu queria te fazer agora uma pergunta, te ouvindo aqui, você fala com muita paixão sobre tudo isso e é muito interessante, porque a gente vive num momento em que ainda as pessoas ainda têm a questão da estética muito forte. E principalmente preparadores físicos, enfim, eles estão muito voltados para a estética. A gente tem hoje um momento de Instagram, de foto, de beleza, de como isso vende, de como as pessoas se vendem. E você é um cara inquieto, eu tô vendo, você é um cara inquieto com... Maravilha. Você é inquieto também com questões sociais. Você já falou aqui de política pública, você já falou em intervenção algumas vezes, de modificar uma cidade inteira. Como que nasceu esse Márcio? Ele já estava aí dentro de você? Como você transformou essa vida de hábitos saudáveis e pensou no coletivo e não no individual? Bom, primeiro falando da questão de Instagram, essas coisas, todo problema complexo, né? É porque tem muita coisa, não dá para você pensar numa solução simples. Então, você tem mais essa história, que são os profissionais da área e influenciadores divulgando um corpo que é inatingível. Pensa só, ao longo de toda a história, o nosso corpo ele é reflexo do estilo de vida que eu tinha. Então, na época que você tinha que plantar, colher, você tinha um corpo proporcional. Pega uma foto da década de 60, 70 na praia. Não é um corpo marombado, é o corpo que aquele estilo de vida naturalmente proporcionava. Esse corpo tão divulgado e cultuado, ele é inatingível com o nosso estilo de vida. E o pior, muitas vezes fala, eu treino aqui, eu conquistei esse corpo. E você vê a foto, você fala, mas nem o melhor sonho. Tem muita coisa atrás disso, lícita e não lícita, que as pessoas não falam. Que ótimo ouvir isso, porque a gente se sente tão mal, né? Não, eu brinco, eu não Como se estou fosse fora impossível, sim. Eu não estou fora de forma. Eu vou em academias, às vezes, não vou falar estado e tal, eu me sinto ridículo, né? Se eu me sinto assim, eu calculo uma pessoa que não frequenta academia, né? Que não tem o hábito. E aí, voltando para a sua pergunta, como que nasceu isso? Eu saí da faculdade, assim, de menino, claro, meu único sonho era jogar no Corinthians. Talvez no Atlético primeiro. Fiz faculdade, obviamente, meu sonho era depois trabalhar com atletas de alto rendimento. Comecei a trabalhar, fui para uma Olimpíada, e aí acho que começou a mudar. Eu tenho que dar os créditos. Na época que eu trabalhava com atleta de rendimento, você tem um outro aluno ali para completar o orçamento, e eu dei aula para um cardiologista. Ele virou para mim e falou, eu não achei seu trabalho bom. Aí eu falei, não? Ele falou, não. Você não mediu aqui minha pressão, minha glicemia, não sei o quê. Você tem que me mostrar em números o que isso mudou na minha saúde. Isso foi em 99. Aí eu falei, ele está certo. Eu não posso deixar a coisa tão subjetiva assim. E aí o negócio foi indo. Falei, vou largar esporte e rendimento, porque eu percebi que isso ia ser um problema de saúde pública, para começar a falar sobre isso. E aí você tem um caminho longo, um caminho que tem 20 anos, que passou por montar um portal, que virou área de saúde do IG, montar revista, nem sei se o IG existe ainda, e o negócio foi indo. Com certeza eu distribuía revista na Varig e na VASP, essas não existem mais. E era revista de saúde. E à medida que você vai trabalhando com isso, obviamente tem o caráter individual, mas acho que a chave virou em 2010, que eu fui convidado para um evento da OMS, com um psicólogo, com uma nutricionista, era um palco, sei lá, devia ter uma plateia de umas 500 pessoas, tinham profissionais de saúde, então um nutricionista, eu, um psicólogo, e a gente debatendo números que tinham acabado de sair de obesidade no Brasil. E aí eu fiquei vendo que todo mundo só falava em emagrecer, em ir à academia, e a primeira meia hora do debate eu não falei nada. E aí o moderador falou, você não vai falar nada? Aí eu falei, cara, eu estou assustado. Porque ninguém está falando do processo. Está todo mundo falando só do resultado final.
Ninguém está pensando no estilo de vida. O peso ele só vai ser uma consequência. E aí a plateia inteira levantou, sabe, um alívio, e começou a bater palma. E aí eu falei, puxa, deve ser muito difícil para essa galera. E aí veio um primeiro desafio, que eu falei, o que vai acontecer se eu pegar 6 pessoas com pequenas alterações em pressão, glicemia, de 18 a 65 anos, e propor para essas pessoas 3 meses de estilo de vida. Foi um projeto chamado Época Saúde, 3 meses para mudar a sua vida. E aí, no final desse... Eu não posso falar muito que me emociona, mas no final desse projeto, a diretora me fez ficar atrás da câmera. Foi a pior coisa. Que aí eu vi o depoimento das pessoas. Aí você fala, cara, eu não acredito que essa pessoa mudou assim. O que elas falavam? Ela chorava. E aí eu chorava junto. Eu falei, eu vou embora. Aqui pode chorar, tá, Mama? Não, eu sou durão. A lágrima é livre. Boys don't cry. E aí eu falei, cara, isso mexe muito. E como interfere? Aí eu falei, eu quero fazer uma coisa populacional. Só que para você fazer uma coisa populacional, você tem um longo caminho. Aí eu criei o projeto do Medida Certa, aí eu fui batendo em várias portas até acontecer. E eu lembro que em 2014, 2015, eu falei que eu não queria mais fazer o Medida. E eu lembro de um diretor lá, que é amigo, falou, pô, você está louco, o que você quer fazer? Você tem que aproveitar. Eu falei, eu queria fazer uma coisa populacional. Ele falou, cara, você é muito louco. Aí eu falei, mas pensa bem, tanta gente sem nenhuma oportunidade, que você pode ajudar tanto. Então, acho que isso foi sendo construído. E ele me ajudou, porque aí a gente fez Medida Certa Condomínio, que eu precisava pilotar, que deu a base para fazer a cidade. Então, acho que foi um processo, não tem um momento, mas acho que tem alguns pontos chaves aí. Eu vou passar a palavra para a Débora, mas só queria te perguntar, você está satisfeito ou ainda tem um caminho aí pela frente? Se você perguntar se você está satisfeito com o que você fez dentro da sua carreira, tô. Você está satisfeito com o estágio do que você escolheu, que é o estilo de vida? Muito insatisfeito. Acho que dá para fazer tanta coisa. Que ótimo. Daqui a pouco eu vou perguntar desse tanta coisa, Débora. Você citou vários projetos aí, sempre em grupos menores que foram crescendo. Imagino que esse trabalho em grupo ajude as pessoas, né? Então, dá para a gente fazer assim, juntar a família, juntar os amigos, juntar um grupo no trabalho, estipular metas e tentar fazer algo desse tipo para um incentivar o outro nessa mudança de comportamento. Isso ajuda a criar consciência? Ajuda muito. Esse é o projeto que eu estou atualmente. Imagina uma empresa de 45 mil colaboradores que está nos 26 estados, em 2.200 pontos diferentes. E aí eles me apresentam assim, Márcio, se nada for feito aqui, a gente vai ter um reajuste de 15% no plano de saúde. E a gente sabe que esse é um dos maiores custos de todas as empresas hoje, é a questão da sinistralidade dos planos. Eu falei, tá bom, mas eu não venho aqui para fazer um programinha separado. Ou vocês me dão autonomia de, junto com o RH, tocar, ser tipo um ministro da saúde aqui dentro, e aí a gente vê o que acontece em um ano. Primeira coisa que eu fiz. O que nessa empresa as pessoas acessam todo dia? Como vocês comunicam aqui? Aí mostraram uma plataforma que 82% dos colaboradores usam todos os dias. Tipo um Facebook interno. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque lá as pessoas se organizam em grupos. E aí a gente começou uma verdadeira revolução nessa empresa. E agora, um ano depois, o reajuste não foi de 15%, foi de 1%. A empresa economizou 14 milhões em um ano. Mas isso teve a ver com pessoas se organizarem, um incentivar o outro. É muito difícil você fazer sozinho. Então, quando você vê esses 2.200 pontos, é uma rede de farmácia, você vê uma farmácia e eles postando vídeo. Então, uma farmácia posta o vídeo da farmacêutica reunindo todos os colaboradores e fazendo exercícios que eu propunha ali num desafio. Exercício de brincadeira, sentar e levantar. Aí a outra farmácia quer fazer igual. Aí a outra arruma um grupo de caminhada. E agora você entra nesse Facebook deles, de cada 10 publicações, 8 são desse projeto nosso. E assim, então isso dá para fazer. E você tem que apelar para a comunidade. Isso faz muita diferença.
Eu queria falar um pouco sobre obesidade, né? A gente estava falando de um dado aqui do IBGE recente, que 60,3% dos brasileiros estão acima do peso e 26% são obesos, né? A gente sabe que muito disso passa pelo hábito de exercício, mas também passa pelo hábito alimentar. E aí a gente entra numa coisa que, para mim, é muito importante, que são os ultraprocessados, né? Que, hoje em dia, está cada vez mais presente na alimentação das pessoas. E quando a gente fala de ultraprocessados, a gente está falando de multinacionais, empresas poderosíssimas, riquíssimas. Ou seja, é uma briga inglória, né? Eu queria saber como você vê esse índice de obesidade, como você relaciona com essa indústria que está ficando cada vez mais poderosa, que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Olha, eu tenho uma posição aqui que vai causar muita polêmica, tá? Vamos lá. Se eu pego os dados do IBGE de 2006 para agora, o brasileiro come mais fruta, come menos açúcar, come menos gordura. Então, você começa a ficar preocupado, porque apesar dele estar fazendo um esforço e tentando melhorar a alimentação, a obesidade só cresce. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. É o país mais sedentário da América Latina. A gente tem que pensar que um problema como a obesidade ele é multifatorial. A alimentação é um deles, é um desses fatores. Quantidade de calorias. E aí você falou de ultraprocessado. Qual que é o problema do ultraprocessado? Ele te dá pouca saciedade, num pequeno volume de comida, ele te dá muita caloria. Nesse ponto, não se discute. Eu sou zero radical. Eu acho que 70% da nossa alimentação deveria ser construída de alimentos de verdade, né? Arroz, feijão, dentro da filosofia alimentar de cada um, buscar alimentos de verdade. Porque você vai ter mais fibras, menos calorias, mais nutrientes. E você tem ultraprocessado, que ele faz parte da nossa vida, né? Pô, eu vou dizer para você que eu não tomo um sorvetinho ali de vez em quando, como meu chocolatinho. Eu gosto, né? Mas isso é a exceção. O meu corpo ele tem que entender que a regra é aquela. Muito bem, aí você tocou na indústria. Qual que é o melhor jeito? É você banir, punir, aumentar imposto? Eu acho que não, a menos que seja feito como na Coreia. Todo o imposto do cigarro vai para a saúde. Porque eu vou sobretaxar o açúcar, esse dinheiro vai para onde? Eu vou diminuir o consumo? Não vou. Todos os países que fizeram isso não diminuíram o consumo. Você arrecada mais e você não resolve o problema, você joga para a galera. Ó, eu estou cuidando de você, Lia. Ó, essa indústria é vilã. Mas ela continua operando e vai continuar tendo o lucro dela. Eu acho que tem que ter uma fiscalização que obrigue essas grandes empresas a melhorar a qualidade do alimento. Tratar, como eu vejo, muitas pessoas, e respeito todas as visões, a indústria como inimigo é um tiro no pé. A gente tem 7 bilhões de pessoas. A gente tem que refletir e falar, não vai ter mais alimento. Mentira, tem quase 50% do alimento produzido é desperdiçado. Então, tem tanta coisa para fazer na alimentação, como diminuir desperdício, forçar a indústria a melhorar a qualidade da informação. Eu vou num fast food, garanto que eu vou comer melhor do que 90% da população que vai num restaurante self-service com muitas opções saudáveis. Mas como pode isso? Porque eu tenho informação. Porque eu vou chegar num fast food, vou pegar aquele sanduíche que tem menos gordura, que tem um alface, que tem um tomate. Eu vou pegar uma água, um suco, não vou pegar o refrigerante. Eu não vou comer a batata frita, porque eu tenho informação. Eu vou conseguir balancear essa minha alimentação. Eu vou causar um dano muito menor, né? E eu vejo pessoas indo num restaurante por quilo que eu fico com pena. É engraçado que eu vou nesses restaurantes, as pessoas começam a me seguir para ver como eu vou montar o prato, né? Só que o meu estilo de vida é diferente do deles. E às vezes eu vejo, eu quero até ajudar, porque a pessoa coloca lasanha, coloca japonês, coloca... Quando você vê... Às vezes é a festa do carboidrato, não tem quase proteína. Às vezes é uma quantidade de calorias absurda. Então, assim, a informação passa pela informação, passa por você regular a indústria, mas não tratá-la como inimiga, mas forçá-la a melhorar a qualidade. Por que o refrigerante em alguns lugares tem menos quantidade de açúcar que nos outros? Porque você obrigou a indústria a melhorar essa qualidade. Então, acho que a alimentação não pode ser imposta. E aí vai um ponto que eu acho muito relevante para a gente pensar. Alimento não é veneno. Você não tem nenhum alimento que é veneno. Eu fiz uma palestra uma vez para quase 1000 nutricionistas e coloquei um slide que era um sonho.
suspiro que veio delas foi uma coisa assim comovente. E aí eu perguntei aqui de vocês, quantas, era em junho mais ou menos essa palestra, quantas de vocês comeram um sonho esse ano? Uma. Aí eu falei, quantas de vocês gostam de sonho? Todo mundo. Né? Por quê? Ah, porque faz mal. Poxa, você comeu um sonho vai te fazer mal, isso é um veneno. Se você tem toda uma alimentação legal. Então, quando a gente cria o vilão e o alimento santo, você cria a culpa na pessoa. Então, a pessoa come um pedaço de bolo, ela se sente culpado, ela acha que se envenenou. Ela toma um suco detox, ela acha que ela desintoxicou. Não é verdade, entendeu? Então, eu acho que a alimentação, acho que a gente tem os ativistas, que eu acho que tem o papel deles, que é puxar para cá, tem a indústria que puxa para cá, mas acho que aí também vale uma comunicação mais eficiente, a educação. Eu queria falar sobre a responsabilidade dos pais com as crianças. Sabe que diariamente a gente tem um quadro aqui na TV, no Novo Dia, no jornal que eu apresento, que é com o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, e me ensina tanta coisa que eu saio boquiaberta todo dia. E ele fala muito a respeito de nós somos genética e somos também o hábito que a gente observa. Ele até chama de espelho, que é aquilo que você cresce vendo. Uma criança, que é um novo ser humano, ele está observando tudo o tempo inteiro. É uma esponja. É uma esponja que vai absorvendo. Então, uma coisa é o que ele ouve, outra coisa é o que ele vê o outro fazendo. Isso. E muitas vezes o pai fica, não pode tomar isso aqui, não toma refrigerante, você não faz isso. Mas o pai está tomando, o pai está comendo. E aí acaba parecendo que tudo que a criança faz é errado. Nunca tem aquela pitada de prazer para a criança crescer compreendendo o que é o prazer. Como é que une isso, Márcio, entre ter uma alimentação boa para uma criança, entendendo que é algo bom, não só algo chato, que o legal é só ir comer o fast food. E mais, trazer o exercício físico para a vida da criança, compreender que isso faz parte de uma rotina. Isso passa pelo exemplo, né? Dentro de Jaguariúna, a gente teve um estudo paralelo que a gente fez nas escolas. Então, a gente teve 2 estudos lá grandes. Uma população acima de 18, uma abaixo, que a gente usou muito as escolas. E aí, a gente, além de fazer muito trabalho com as crianças dentro das escolas públicas, a gente trazia os pais para oficinas e para isso. A criança ela é uma esponja, né? Se você, primeiro, perguntar, meu filho toma refrigerante, tá? Ele com 6 anos, ele sai para comprar? Ele já ganha a grana dele para comprar? Ele tem o próprio salário para fazer as compras? Aí o pai já fica meio assim, eu peço para ele pedalar. Pô, mas você vai com ele no parque? Você dá a oportunidade, você mostra para ele? Quando as pessoas perguntam para mim, quem foi sua maior referência? Meu pai. Eu via ele fazendo todo dia. Entendeu? Assim, eu queria ser igual. Então, eu acho que esse exemplo, ele é fundamental. Quando a gente fala de educação, claro, ela está em todos os níveis. Mas, gente, o estilo de vida, como o doutor Fernando sabe bem e fala, ele responde por 70%. A nossa genética é limitada. E eu, com estilo de vida, eu consigo silenciar muitos genes. Eles vão demorar a se expressar ou não vão se expressar. E o exemplo do pai é fundamental. Então, a gente tem estudos mostrando que pais ativos ou mães ativas tendem a ter filhos fisicamente ativos em 5 vezes mais do que os sedentários. Então, só o discurso não funciona, né? Então, os pais eles têm uma importância fundamental. E aí vai um outro programa para a gente discutir a questão dos pais, que muitas vezes acabam, por questão de tempo, delegando a educação para a escola, enfim. Por isso que eu acredito muito que um programa de saúde pública ele é intersecretarias. Ele passa, sem nenhuma dúvida, pela educação e pela escola. Eu queria voltar na questão da obesidade. Está crescendo no Brasil. A gente sabe que a obesidade é doença, mas como combatê-la sem cair na gordofobia, no momento em que a gente fala muito da desconstrução dos padrões e que a gente estimula a aceitação dos corpos? Tem um limite para isso? Tem que ter, né? O estudo que eu gosto mais de citar é um estudo que foi feito na Inglaterra, com mais de 350 mil pessoas durante mais de 20 anos, mostrando que uma pessoa acima do peso, mas fisicamente ativa, nos próximos 10 anos, tem metade da chance de adoecer ou ser levado ao óbito em relação ao magro sedentário. Então, a primeira coisa é não... O excesso de peso ele pode até servir como um parâmetro, mas eu acho que o verdadeiro parâmetro são os hábitos. A gente tinha que focar isso em mudança de hábito. O peso vai ser só uma consequência muito lá na frente.
Eu não pensaria em ficar monitorando isso e batendo na questão do peso. No hábito. Em Jaguariúna, as nossas medições foram em cima de hábitos. Então, a gente tornou a população 35% mais ativa. 36% comia menos produtos industrializados com gordura e açúcar. Então, você vai criando hábitos diferentes. O peso só vai ser uma consequência lá na frente. Ele não pode ser uma referência, um padrão para você chegar a qualquer custo. Chegar a qualquer custo num peso, eu chego em 3 meses. A medida certa mostrou isso. E depois, como mantém? Mas por que as pessoas procuram tanto isso, então? O chazinho que emagrece em 7 dias, ficar sem comer um dia inteiro, que vai perder... Água com limão emagrece? Como se fosse tudo na base do milagre. Olha, o que é o estilo de vida? É aquilo que você faz na maior parte dos dias. Então, quando a gente fala que o estilo de vida responde por 70% da saúde, você tem que pensar no que você faz na maior parte dos dias. Então, quando você apela para uma dieta dessa, alguma coisa, óbvio que em 2, 3, 1 mês, e isso é estudo científico, você vai ter um resultado. Só que quando você pega esse comportamento, ele não dura 1 ano. E depois de 1 ano, 92% das pessoas estão com o mesmo peso ou um peso superior. A resposta para essa sua pergunta eu não tenho. Eu acho que hoje a gente está numa geração muito mais imediatista, a gente tem as respostas muito mais fáceis, isso pode ser papo de tiozão, mas eu tinha que olhar, eu tinha que ter paciência para conquistar as coisas. Hoje é tudo muito imediato, né? Então eu recebo essa pergunta: água com limão emagrece? Eu falo sim, se o limoeiro estiver a 10 quilômetros da sua casa, se você for a pé, vai emagrecer. Muito bom. Mas, você entende? É o hábito. Respondendo a sua pergunta, você não pode condenar uma pessoa que está acima do peso. Ela não é uma obesa. Você acha que ela quer estar assim? Aí você vai chegar para ela e falar: você tem que ir para uma academia e comer menos. Você acha que ela não sabe? Você acha que ela vai conseguir? Não vai. Eu falo para você, não vai. Quem se matricula numa academia 3 meses depois, 60% das pessoas nunca mais vão. Sabe qual é a média de frequência de uma pessoa na academia hoje no Brasil? 4,5 vezes no ano. No mês, perdão. Então a pessoa está indo 1 vez por semana. Você entende? Você tem que conquistar hábito. O que é aquilo que você faz todos os dias? É isso que é a diferença. Não bater no peso, você tem que emagrecer a qualquer custo. Eu entendo que a balança tem que ficar de lado, né? E o que a gente observa, então? Porque todo mundo acaba ficando muito focado nessa coisa do peso, né? E vai se pesar toda semana para ver se está diminuindo. Por exemplo, o sono é uma consequência direta, a gente consegue perceber essa melhoria. Como é que o nosso corpo responde a essa melhora? Falta de sono. Falta de sono. Primeiro, eu iria na fita métrica. Cada centímetro que você diminui aqui na região do umbigo, você diminui 2% a sua chance de ter um problema cardíaco ou de diabetes. Ia por ali. Se você perdeu aqui, você perdeu gordura, independente de você ter perdido peso. Porque às vezes você ganha massa muscular, tá? Você falou do sono, esse é um assunto maravilhoso. O brasileiro, nos últimos 30 anos, dorme 1h40 a menos. Ah, mas o que isso tem a ver? Cada ciclo de sono dura mais ou menos 1h30. E a gente precisa de pelo menos... vou ser bonzinho, 5 ciclos, 7h30. Aí todo mundo vai falar: pelo amor de Deus, eu não durmo isso. O que acontece se você dorme menos de 6 horas? Você, Débora, eu quero comparar você num dia que você dormiu bem e um dia que você dormiu mal. O dia que você dormiu mal, nesse dia você vai comer em média 350 calorias a mais. Então o sono ele é causa de obesidade. Por quê? Você produz menos hormônio da fome, mais o da saciedade, mais o do estresse e menos o hormônio do crescimento, testosterona, que são hormônios que facilitam a queima de gordura. Então, dormir mal é um problema. A gente está cada vez mais conectado. A gente está... o que isso tem a ver, Márcio? A luminosidade, o nosso cérebro funciona em ondas. Converso com o doutor Fernando. E a onda, quando você está dormindo, ela é muito diferente dessa do dia a dia. Você fica com o seu cérebro muito mais ativado. Por isso que a gente recomenda meia hora antes, 1 hora antes de dormir. Tenta diminuir o tempo de tela, porque isso interfere na qualidade do sono. Consumo de cafeína. Você tem 2 processos que regulam o sono no seu corpo. Um deles é o ciclo circadiano, que é quando você se expõe à luz, noite e dia. E o segundo é uma substância que o seu cérebro vai acumulando à medida que você vai ficando mais tempo acordado. O que mascara essa sensação? A cafeína. O consumo é altíssimo.
Então, você tem um sono pior, você dorme menos. Então, tratar o sono aí também é uma questão, por isso que eu falo, a obesidade ela é muito multifatorial. A gente vive agora esse momento também, que vai ser um momento de desemprego para parte da população e aumento da fome no mundo. Os indicadores já mostram para esse lado. E aí a gente sabe quando, e essa é a minha experiência, é a minha pergunta para você, quando a gente tem uma população um pouco mais empobrecida, tende-se também a ter uma alimentação mais empobrecida. Isso influencia na qualidade de vida, na vida saudável mesmo. E aí eu te pergunto, o que você encontrou com a população mais pobre, quando você fez esse trabalho? Você encontrou essa relação direta entre a alimentação mais pobre também, ou isso não existe? Existe, infelizmente existe, mas eu acho que passa pela falta de informação. Você não vai num bairro desse mais vulnerável e você não vai encontrar em nenhuma padaria um café que não venha cheio de açúcar. Você não vai em nenhuma UBS desses lugares encontrar um suco que eles não adicionem açúcar, né? Então, passa, sim, por isso. Eles vão passar por uma situação mais complicada. Quem tem menos, quando não consegue trabalhar, sofre mais, né? O que eu falo é, talvez, quando eu exponho aqui uma série de dados, as pessoas fiquem um pouco pessimistas. Não. Eu acho que o recado que a gente tem que passar é simples. Busque as coisas muito simples que você consiga dar repetição, né? No sono, na alimentação, na atividade física. Isso vai mudar a sua vida. Então, na alimentação, será que eu posso colocar menos açúcar? O cara está acostumado há anos com aquele café. Não adianta você chegar e falar, tire o açúcar ali. Agora, por isso que eu falo da nossa briga com a indústria para melhorar a qualidade do alimento. Porque essas famílias muito mais simples, você tem um alimento super industrializado, muito barato, cheio de calorias, e ela precisa daquilo até por uma quantidade de energia que ela tem que consumir, né? Então, esse é um problema. Então, agora, por outro lado, o que eu cansei de ver lá em Itaquera são, dentro das comunidades, nas UBSs, hortas orgânicas, feitas pelos próprios moradores. Então, acho que incentivar essas ações locais e multiplicar isso dentro dessas comunidades pode ser uma alternativa para eles terem um estilo de vida menos afetado. Lia Bock. Depois do boom da reeducação alimentar, ali no ano 2000, as dietas restritivas elas saíram um pouco da moda, né? E uma dieta para pegar, vamos dizer assim, ela precisa fazer bem, né? Uhum. E hoje a gente tem aí o jejum intermitente flutuando, né? Como uma coisa que não é para emagrecer, mas faz bem, teoricamente. Eu queria saber, esse jejum intermitente que as pessoas têm insistido em fazer, ele de fato faz bem ou ele é só uma dieta dessas? Só uma dieta. Disfarçada. É um telling story, né? Criar uma história que cria novos neurônios e melhora a sua cognição. E isso não é verdade, né? Você quer criar novos neurônios? 3 meses de atividade física regular, qualquer uma, simples, vai produzir muito mais neurônio. Para quem faz bem o jejum intermitente? Para aquela pessoa, pensa em estresse. Estresse é ruim para o corpo, né? Quando ele é contínuo. Se você... Todo mundo já fez exame de sangue. Se eu fico 10 horas sem comer, eu fico tão mal. Eu fico fraco. Isso gera um estresse muito grande. O jejum intermitente é uma boa saída para quem consegue ficar 14 horas, por aí, 16, e não fica tão incomodado. E aí ele vai conseguir, dentro desse padrão alimentar, uma ingestão de calorias que não vai ser tão grande, ele precisa de um estilo de vida e isso pode fazer bem para ele. Não é que o jejum intermitente faça mal, depende de como ele é usado. Eu conheço vegetariano saudável e conheço vegetariano que não é saudável. Gente que faz jejum intermitente que está muito bem e um monte que está muito mal. Eu brinco que a minha dieta é a dieta da vovó. Eu como de tudo um pouquinho, tento sair da mesa sem estar absolutamente cheio e satisfeito, mas sei que isso não é fácil para muitas pessoas e muitas pessoas que tentam fazer isso também não estão bem. Então, aliar esse comportamento alimentar com outros pilares do estilo de vida é fundamental. Agora, concordo com você. Hoje, tem que se criar uma história que aquela dieta faz bem.
Então, a água com limão, as pessoas, não, eu não tomo para emagrecer, eu tomo porque previne câncer. Não é verdade. A gente tem muita desinformação travestida de informação, Isso. né? Dieta milagrosa, corpos inatingíveis. Quais são os riscos desse tipo de coisa, dessas fake news, e como não cair nelas? Tem muitas, é difícil você não cair nelas, porque muita gente fala, se baseia em algum artigo científico. Você tem artigo científico que você quiser hoje, você tem que saber analisar um artigo, então é mais difícil. O que eu falo é o seguinte, seja na alimentação, na atividade física, no sono, qual o preço que você está pagando para manter aquilo? Você está sofrendo demais? Você não vai manter como hábito, essa não é a sua solução naquele momento. Procure soluções mais viáveis, que você pague um preço confortável para fazer aquela mudança. Eu acho que esse é o primeiro passo. E, principalmente, não acredite em pouco esforço e muito resultado. Isso não é verdade em nada na vida. Em nada. Então, eu fiz 7 minutos de exercício, vou ter resultado de 1 hora de academia. Mentira. Eu vou comer tudo que eu quero, mas vou tirar o glúten e vou emagrecer. Mentira. Então, o pouco esforço para muito resultado não é real. O que a gente tem é o Brasil campeão de cirurgia plástica, né? Exatamente. Márcio, imaginando que quem está vendo esse programa agora tenha se sentido motivado, tocado, se identificou em alguma palavra que você disse, está sentindo aquela vergonhazinha de leve por ter se identificado nesses hábitos que não são tão bons, o que você deixaria aqui de registro de uma sugestão para amanhã? Ótimo. O que a pessoa pode começar a fazer amanhã? Beleza. Então, a gente tem 4 pilares: atividade física, alimentação, sono, espiritualidade. Em cada um desses pilares, você vai escolher uma coisa muito simples para repetir 90 dias. Então, na alimentação, vou comer 5% a menos. Ou vou diminuir a quantidade de açúcar. Só isso, mais nada. Você vai repetir 90 dias. Segundo pilar, atividade física. Pô, hoje eu sou totalmente sedentário. Eu vou fazer uma caminhada de 5 minutos. Só 5? Só 5. Mas não vai... 5, durante 90 dias. Depois eles vão contar aqui o que vai acontecer para a gente. Terceiro pilar, sono. Vou dormir 15 minutos a mais. Só isso resolve? Vai lá, faz uma coisa que é muito possível. Espiritualidade, por que eu falo isso? Tem nada a ver com religiosidade, mas a gente sabe que quem pratica o auto-perdão, quem perdoa os outros, quem tem propósito, tem expectativa de vida 8 anos maior. Então, quando eu não perdoo alguém, você acha que ele está sofrendo? Eu é que estou sofrendo. Então, pense nesses seus enfrentamentos de emoção, uma coisa simples que você queira mudar nos próximos 90 dias. Quando eu for dar uma resposta brava para a Lia, eu vou contar até 3. E depois eu vou... Entendeu? Então, em cada um desses pilares, é um desafio para os nossos telespectadores. Mude a coisa mais simples durante 90 dias. E eu tenho certeza que depois de 90 dias, você não só mudou cada uma dessas coisas, você agregou muitas outras coisas nessa trilha. Então, esse é o desafio que acho que a gente pode fazer para todo mundo que se animou com essa conversa. Márcio, você me permite terminar esse programa sendo abusado e colocando mais um pilar aí no seu? Claro. Pilarzinho que seja. A informação, assista esse programa. Por favor. Vai te fazer muito bem assistir a esse programa também. Muito obrigada, Obrigado Márcia vocês. Atala, Foi porque eu acho que a gente contribuiu ótimo. muito com essa informação aqui, a gente contribui muito também para o público nesse momento, que está um pouco perdido, inclusive, dentro de casa no isolamento, Márcio. Olha, eu quero agradecer. É tão difícil ter uma oportunidade de falar com pessoas tão esclarecidas e que tocam num assunto de uma maneira tão democrática para todo mundo, que só eu posso agradecer. Obrigado. Foi uma honra, Márcia Imagina. Atala. Que uma ótimo. honra. Bom, e o nosso programa com o preparador físico Márcio Atala, você já sabe, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, time, por mais essa parceria. Partiu academia. Tchau.